Estamos aqui hoje para conversar sobre o pastor de ovelhas. A Bíblia faz uma analogia entre as pessoas e ovelhas, e Cristo e o pastor de ovelhas. Vamos entender isso melhor porque lá em Ezequiel 34, Deus fez uma severa advertência contra os pastores de ovelhas. Ezequiel profetizou na época do exílio babilônico, em que havia sido conferido o jugo de Israel ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor. Porque a gente já comentou no vídeo anterior, havia uma violência muito grande, havia uma idolatria permeando, e Deus permitiu, Deus levantou essa nação estrangeira para fazer Israel cativo. E ficaram lá 70 anos de cativeiro, na Babilônia. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi escolhido por Deus para profetizar na época desse exílio babilônico. E Deus falou para Ezequiel que os pastores, eles estavam abandonando as ovelhas. As ovelhas dele, que é o povo dele, estavam sendo desgarrado. As ovelhas não estavam, a fraca não estava sendo fortalecida, a doente não estava sendo curada. As pessoas estavam sendo abandonadas, dispersas, e eles estavam se alimentando da lã, estavam se alimentando dessas ovelhas, do que essas ovelhas poderiam oferecer. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolai cevado, mas não apacentai as ovelhas. Mas não estavam orientando, não estavam cuidando dessas ovelhas e estavam permitindo que bestas, feras, inclusive, pudessem arrebatar eles, gentil, pudessem tomar posse dessas ovelhas, dispersar o rebanho. Os gentios eram nações estrangeiras, nações iníquas, estavam se filtrando lá e estavam dispersando o povo que estava sem orientação, que estava sendo abandonado. Enquanto isso, os pastores estavam se deleitando, né, da lã, que as ovelhas, da carne das ovelhas, da gordura das ovelhas, ou seja, tiravam o que as ovelhas tinham de bom, mas não curavam, não fortaleciam, não amparavam, deixavam elas perdidas, dispersas, à mercê das feras. E Deus disse, lá no 35, no 34, até o verso 31, inclusive, que ele ia levantar alguém para cuidar desse rebanho. Ele mesmo ia tomar conta, e não queria mais que esses pastores cuidassem desse rebanho. Suscitarei para elas um só pastor, e eles apacentará o meu servo Davi, que apacentará, ele servirá de pastor. Nós temos que entender que ele não está falando especificamente de Davi. Davi aqui de uma maneira figurada, mas não o personagem Davi que a gente conheceu na Bíblia. Por quê? Porque aqui foi escrito o livro de Ezequiel num tempo em torno de 597 a.C. Então Davi existiu num tempo muito anterior, entre 1006 e 966 a.C. Então Davi já não existia mais. A história de Davi já tinha passado aqui nesse período. É só uma maneira figurada de falar que ele iria levantar alguém de acordo com o coração dele, de acordo com os atributos que ele busca. Porque Davi era tido como um homem segundo o coração de Deus, de acordo com aqueles atributos, fiel a ele, que pudesse apacentar, cuidar do rebanho dele e deixar essas ovelhas protegidas. O rebanho dele amparado e protegido, não tirar a gordura, tirar a lã, se aproveitar da carne, mas simplesmente virar as costas para o rebanho e deixar que as presas, as bestas feras e os gentios pudessem capturar essas ovelhas, dispersar esse rebanho, acabar com esse rebanho. Então, Deus estabeleceu que ele iria designar alguém para cuidar desse rebanho, alguém fiel, alguém que se fosse de acordo com os propósitos dele. Por que eu estou contando isso hoje, do Ezequiel 34, que é lá do Velho Testamento? Porque isso se confirmou, essa história, essa previsão de Deus se confirmou no Novo Testamento. Lá no João, capítulo 10, sob epígrafe, Jesus, o bom pastor, ou seja, Jesus, o próprio Cristo, se apresentou como pastor das ovelhas. Ele é o pastor enviado por Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus que veio pastorear as ovelhas, que veio ensinar elas, que veio curar. Jesus fez várias curas, fez vários milagres.
Isso está registrado no Evangelho. E também o Cristo, ele foi o guia. Porque João 14 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E no João 10, ele está como a porta onde as ovelhas vão entrar. Em verdade, João 10, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus lhe propôs essa parábola, mas ele não compreendeu o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, afirmou, no verso 7, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Ou seja, ele está dizendo que ele é o verdadeiro e autêntico pastor enviado por Deus. É o Cristo, não é um ser humano como Davi, que eles estão dando exemplo lá, ou como qualquer outro ser pecador. É um ser imaculado. Por que que eu sei que é o próprio Cristo, o pastor enviado por Deus? Pelo que ele disse assim, ó, em relação a algo que ninguém consegue fazer, somente ele. Ele disse assim que ninguém tira a minha vida. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, espontaneamente eu dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. É por isso, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele entregou a vida dele pelas ovelhas. Entregou a vida física aqui, quando esteve nesse plano, durante mais de 30 anos, curando, ressuscitando mortos, ensinando a palavra, ensinando a proximidade com Deus, combatendo o pecado, expulsando demônios. Ele entregou a vida dele e não teve vida própria. Ele viveu para fazer a vontade do Pai, para trabalhar em favor dos outros. E entregou a vida física quando ele foi imolado como cordeiro na cruz do Calvário. Quando passou 3 noites sepultado, no terceiro dia ressuscitou, a palavra diz. Ele entregou a vida de 2 formas. Entregou a vida física, o trabalho dele, que ele foi em prol da humanidade, e a vida mesmo, a vida física, como a gente conhece, a vida fisiológica também, né? Ele ressuscitou no 3º dia. É claro que com o corpo glorificado, não o corpo físico carnal como a gente conhece hoje, é um corpo glorificado após a ressurreição. Então ele foi capaz de entregar a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, no verso 14. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então é esse o pastor enviado por Deus para apacentar as ovelhas. É o próprio Cristo, é o sumo pastor. É esse que nós temos que ter fé, é esse que nós temos que confiar na providência divina, na remissão dos pecados. É por ele, através do sangue dele, que a gente vai ter os pecados remidos, que a gente vai conseguir a salvação, a vida eterna, através do ensino dele. Por isso que é importante, ele é o nosso bom pastor, verdadeiro pastor prometido por Deus lá em Ezequiel 34, no Antigo Testamento. Um pastor que ia cuidar das ovelhas, que ia reunir o rebanho. E ele é mais do que isso, ele entregou a própria vida para que as ovelhas pudessem ter, através do sangue deles, pudessem ter o perdão dos pecados. Então as ovelhas é prefigurativo de nós, seres humanos. Está configurando. É por isso que no juízo final, lá em Mateus 25, ele diz que ele vai voltar para separar os bodes das ovelhas. Os bodes são aquelas pessoas que não seguiram a Cristo, que não cumpriram os mandamentos, que se rebelaram contra o Senhor. E as ovelhas são aqueles que se converteram, que assumiram o sangue dele como forma de remissão dos pecados e perdão dos pecados e entregaram sua vida a Cristo. Entregaram suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos, para cumprir, obedecer os mandamentos de Deus e imitar a Cristo. E é isso que nós temos que ter. Ele é o caminho, João 14, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é a porta de acesso ao Pai. É através de Cristo que nós conhecemos a Deus, estamos na presença de Deus. E ele é o caminho. Ele mostrou qual é o caminho que você obtém a salvação, a vida eterna. A comunhão com Deus. É por ele, é imitando ele, imitando as atitudes dele, imitando o comportamento dele, e imitando aquilo que ele nos deixou de bom, o legado dele, e também cumprindo os mandamentos de Deus. É através de Cristo. Então vamos ter a fé no Senhor Jesus, pedir o perdão dos pecados, que ele prometeu que o sangue dele reme os pecados, vai lhe perdoar os pecados. Então vamos pedir perdão dos pecados, orar ao Senhor e confiar nele. Vamos imitar a Cristo, entregar a nossa vida ao nosso Salvador.
É isso que eu tinha para a mensagem de hoje. Aceite Jesus na tua vida e passe a ter uma nova vida, sem pecados, uma vida imitando a Cristo, uma vida, Ele como sumo sacerdote, sumo pastor, que veio cuidar das ovelhas. Deus te abençoe.